Paz, bom falar com vocês novamente. Espero ter essa facilidade um pouco mais tranquila hoje. Eu quero ler um texto conhecido seu, já vou adiantando que esse texto é uma mistura aqui de paráfrase com a NVI, mas como é um texto bastante conhecido seu, acredito que você não vai ter problema em acompanhar, tá bom? O texto se encontra lá em Lucas, é a parábola do fariseu e do publicano, que diz assim: havia alguns que confiavam em sua própria justiça, considerando-se bons, andavam com o nariz empinado e desprezavam os outros. Por causa disso, Jesus contou uma história. 2 homens subiram ao templo para orar. 2 pessoas bem diferentes. O primeiro orava em pé, muito confiante de sua relação com Deus. Em seu interior dizia: Deus, te agradeço porque não sou como os outros homens, ladrões, trambiqueiros, adúlteros, e especialmente não sou como esse cobrador de impostos. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de toda a minha renda. Mas o publicano, distante e de cabeça baixa, envergonhado por não ter o que oferecer a Deus, batia no peito dizendo: tem misericórdia de mim, pecador. Jesus disse: quem voltou para casa justificado foi o cobrador de impostos, não o outro. Se você andar por aí de nariz empinado, se achando melhor que os outros, cairá de cara no chão. Mas se com humildade enxergar quem você é, acabará se tornando uma pessoa melhor. Você está satisfeito com a sua vida religiosa? Está satisfeito com a sua espiritualidade? Porque hoje a gente tem que separar as duas coisas. Eu acho que isso sempre foi separado. Mas é importante que você pense nisso. Uma coisa é estar na coletividade, desenvolvendo isso junto com outras pessoas. Outra coisa é estar sozinho aí na sua casa e agora sem esse ajuntamento, sem essa convivência junto com seus pares. No entanto, então, eu quero olhar a vida religiosa desses 2 homens. E aqui, fazendo uma pequena passeada pelo texto, como normalmente eu já faço com vocês aqui, 2 homens subiram ao templo, e aqui é importante destacar o templo, especialmente por conta da nossa impossibilidade hoje de vir ao templo, né? Mas naquela época e hoje também, ir ao templo tem a ver com obrigação religiosa, faz parte da sua dificuldade, ficar em casa sem vir ao templo. Tanto que já liberaram aí igrejas para reuniões. Pensar um pouco sobre essa obrigação, o que o templo representa para cada uma dessas pessoas e o que o templo representa para você. Aqui, para um, representa projeção, representa exposição, para outro, humilhação. Essa fala está no discurso dos 2 nesse texto. Para você, é possível que você saiba e pense o que representa para você? Por que nós vamos ao templo? Que tipo de obrigação está ligada à devoção que nós temos que ter? Uma devoção empurrada pela obrigação, ela tem realmente valor? Lembre-se que o texto vai trabalhar com a ideia de que Jesus conta essa história porque haviam em seu ambiente ali, seu contexto, pessoas que confiavam tanto em sua própria religiosidade, em sua própria capacidade de ser justo, que com isso menosprezavam os outros. Então considere o porquê você vem ao templo. 2 homens foram, 2 homens extremamente diferentes, né? 2 homens
com suas características próprias. Um deles orava no seu íntimo. O texto sugere, né, a história é a história de Jesus, que obviamente necessariamente não aconteceu, mas ele diz aí, né, que ele orava no íntimo aquilo que está dentro dele. E a oração é a expressão daquilo que sentimos, daquilo que somos. E não sei se você se apercebe disso, mas normalmente nós sabemos como uma pessoa é a partir das suas falas, sua maneira de se comportar, aquilo que ele diz, as palavras que ele escolhe. Tudo isso vai revelando você mesmo. Nós temos muita dificuldade. Muitos irmãos têm muita dificuldade com a oração coletiva, com a oração presencial. Nós achamos que temos que fazer uma oração mais rebuscada, com palavras sérias, com palavras mais pré-organizadas. E, na verdade, essas palavras, sejam elas espontâneas ou sejam elas pensadas e programadas, elas vão, sem dúvida, refletir aquilo que você já é, e é o caso aqui. Ele orava dentro de si, no seu íntimo, é aquilo que ele pensa a respeito dele mesmo, a respeito de Deus e daquilo que ele faz. E ele começa com oração. Certamente os irmãos sabem que os evangélicos inventaram uma modalidade de pedido de oração, que é o pedido de agradecimento, não é? Eu não tenho pedido, mas eu tenho um pedido de agradecimento. E o que ele tem aqui é uma espécie de gratidão. Ele diz: eu te agradeço. E aí ele agradece pelo privilégio que ele tem de fazer algumas coisas. Ele agradece a Deus, é uma oração de gratidão a Deus por coisas que na verdade Deus não deu a ele, Deus não dividiu com ele. Apesar dele começar agradecendo, supostamente por coisas que ele tem, e ele valoriza o que ele tem, ele diz assim: eu te agradeço porque eu não sou como. Eu tenho acompanhado bem superficialmente esse exagero por minha conta, claro, né? De posts, de incentivos, das pessoas dizendo como é importante ficar em casa, que você tem que transformar a casa em cozinha, a casa em arte, a casa nisso, que como eu posso chamar de isolamento ou de reclusão estar com pessoas que eu amo. A gente sabe que essa não é a verdade da maioria das famílias, não é? Então a gente vai passando uma ideia contrária àquilo que somos. Então eu te agradeço porque eu não sou como. E ele vai usar aqui a comparação, a famosa referência, que quem me ouve sempre sabe do que eu estou falando, né? Eu sempre digo que não basta ter, é preciso mostrar que se tem. Então, não adianta ter algumas coisas se ninguém sabe que nós temos. Então a nossa referência é sempre o outro. De que adianta eu ser bom se eu não puder apontar alguém que é mais ruim do que eu? Do que adiantaria eu ter uma vida religiosa sadia se eu não puder apontar a vida religiosa doentia do outro? Então o outro acaba sendo a nossa referência para possivelmente não ser totalmente honesto com aquilo que nós fazemos. E nessa ideia de dizer, de agradecer por tudo aquilo que ele faz, ele diz: eu jejuo 2 vezes por semana. E eu vou deixar aqui uma perguntinha, se você assistir esse sermão todo, que eu nem vou considerar aqui um sermão, mas uma meditação, uma devocional. Se você assistir isso todo, você escreve embaixo. E alguns, eu já disse isso aqui, e talvez você saiba, talvez você não saiba. Sem dar o Google no primeiro momento, né? Quantas vezes a lei de Moisés exigia que se jejuasse por ano? Qual era a exigência da lei?
para se jejuar. O povo era obrigado a jejuar por exigência da lei. Quantas vezes no ano essa pessoa ou o povo deveria fazer isso? Você vai descobrir isso e vai escrever lá embaixo só para eu saber que você ouviu mesmo isso. E ele diz, eu jejuo 2 vezes por semana. Certamente ele extrapola aquilo que é exigido pela lei. O currículo dele é esse, eu jejuo 2 vezes por semana e eu dou o dízimo de tudo que tenho. Portanto, o Senhor me deve. Se eu faço além daquilo que o Senhor espera de mim, o Senhor me deve. Se eu vou na igreja mais vezes do que eu deveria ir, significa que o Senhor me deve. Ou porque eu sou justo, é o que Jesus está tentando ensinar a esse grupo de pessoas que estão à volta dele. Você acha que você é justo por conta daquilo que você faz. E esse homem fazia mais do que lhe era pedido. Então, se eu faço mais do que você me pede, do que Deus me pede, significa que eu tenho crédito. Logo, você me deve. E aí a gente cria uma teologia, né? uma bibliologia, uma ideia de ser cristão baseado em alcançar o favor de Deus mediante aquilo que eu posso produzir, o quão bom eu sou, e especialmente em comparação ao outro, que é pior do que eu. Então, considere que quando você for dizer para alguém que ela não pode reclamar de estar sozinho com a sua família em casa, considere 2 coisas. Primeiro, se realmente a minha família é boa, se eu consigo conviver bem com essas pessoas, até porque todo mundo sabe que você ficar muito tempo num lugar pequeno com uma outra pessoa, por mais que você a ame, você terá problema. Então nós não estamos falando dos problemas advindos de estar muito tempo junto e da caminhada, isso acontece mesmo, mas nós estamos falando de um fingimento. Essa ideia de jejuar 2 vezes por semana e dar dízimo de tudo que eu tenho, não garante o favor de Deus sobre absolutamente ninguém. E aí, querido, isso não tem a ver com o templo. A questão é que no templo, junto dos outros irmãos, Jesus criticou muito isso e falou muito disso, que a gente cria aquilo que eu já mencionei da outra vez e menciono muito, a nossa teatralidade. Nós vamos representando, nós vamos mostrando que nós somos uma coisa que essencialmente nós não somos. E nós vamos criando aquela fantasia de que por eu fazer tudo que me pedem para fazer, tudo que Deus me pede para fazer, então Deus me ama. E aí você sabe que a coisa não funciona bem assim. No outro campo você tem uma outra pessoa que é diferente dessa primeira, que não é uma pessoa totalmente religiosa nos moldes que nós estamos acostumados aqui, né? Mas é uma pessoa que vai ao templo, que buscava, fazia suas atividades, né? Ele tinha interesse religioso, ele vai ao templo com uma boa intenção. Talvez ele não esperasse encontrar alguém tão crente. Não sei se isso já aconteceu com você, mas muitas pessoas que se converterem em algum momento da vida, já adulto, disseram coisas do tipo: quando eu não era crente, eu achava que na igreja as pessoas eram santas. Porque muito provavelmente é essa imagem que nós queríamos ou queremos passar, ou já passamos no passado. E quando a pessoa entrava e ela percebia que neste local tinha fofoca, tinha intriga, tinha problema, ela não entendia muito bem, porque ela achava que isto era um lugar de perfeição, ou pelo menos de gente mais santa, mas não é. Não é.
E só que nós queremos mostrar, é o que o fariseu aqui no texto ele quer fazer. Ao passo que o outro vem de forma despretensiosa e diante de ouvir toda aquela fala do outro, o texto diz, né, que ele nem fica em pé, ele não levanta a cabeça, ele fica em pé, mas fica lá no fundo, ele não tem coragem de se aproximar da frente desse lugar que supostamente nós pensamos ser mais separados, né, que tem uma altura maior e etc. Ele, envergonhado, ele fica lá ao fundo, ele vai ouvindo o discurso daquele que na percepção dele é realmente uma pessoa justa, e o texto diz que ele batia no peito e também orava, dizendo em seu íntimo, e aqui o texto não diz que é no íntimo, ou seja, muito provavelmente ele verbalizou isso dentro da história de Jesus: tem misericórdia de mim, sei o que eu mereço, sei quem eu sou, tem misericórdia de mim porque eu sou pecador. Outro exercício para você me dizer, se você lembrar, isso é mais difícil de achar, inclusive no Google, mas eu já disse aqui, esse ato de bater no peito é um ato de profunda dor e sofrimento. Isso só acontece 2 vezes no Novo Testamento. Aqui é uma, e eu desafio você a escrever embaixo qual é a segunda vez onde isso aconteceu. Se você já me ouviu, eu já disse isso para você. Se você não me ouviu, arrisca aí. Se você está ouvindo essa informação pela primeira vez, arrisca aí, vamos ver se você acerta. Mas 2 vezes, essa é uma: dor e sofrimento. E aí essa ideia de dor e sofrimento é uma ideia que externaliza aquilo que ele realmente pensa sobre ele mesmo. Ele já não veio numa boa expectativa, ele já não veio com muita coisa a oferecer, e mediante a fala do outro, ele então reconhece que realmente ele não tem o que oferecer, portanto, o que ele merece é o contrário aquele no discurso proferido. Se ser um bom cristão é só dar dízimo, se ser um bom cristão é só jejuar, se ser um bom cristão é só cantar no coro, é só vir à igreja, ele realmente não tem isso. Então ele sabe que se isso traz o favor de Deus, ele não tem esse favor, então ele sofre, e aí ele clama pela misericórdia, que todo mundo já sabe, né? Que espero que você saiba, mas que a misericórdia ela tem a ver com Deus deixar de dar aquilo que nós merecemos. Então, quando eu clamo por misericórdia, eu estou dizendo: Senhor, eu sei o que eu mereço, e eu estou pedindo que o Senhor não me dê o que eu mereço, porque eu sou falho e eu sou pecador. E essas 2 situações são apresentadas, e Jesus diz assim, não sei nem se ele pergunta lá, mas eu pergunto aqui: quem voltou justificado? Quem voltou justo? Lembre-se de que ele está falando de pessoas, ou está falando para pessoas que entendem que são justas. E Jesus então diz assim: o publicano, voltou justificado, o outro não. Muito provavelmente, querido, a questão não é como você vai ao templo, a questão é como você sai do templo, ou como você volta para casa. Talvez a questão toda seja o seu dia a dia, seja o nosso dia a dia. Talvez não, né? A questão toda é exatamente essa. Vir ao templo deveria ser um reflexo do dia a dia.
Portanto, ser um bom cristão na igreja é simples. Ser um bom cristão sem a igreja é mais complicado. Ser cristão num trem, por exemplo, hoje não é permitido mais. Vou guardar meu comentário aqui porque eu sei que outras pessoas, a não ser vocês, vão ouvir. Mas houve um tempo que se pregava, pregadores falavam do evangelho dentro do trem. Pregar o evangelho no trem é fácil, por assim dizer. Mas pregar esse evangelho através da vida por um filho, para um filho de 14 anos, que tem lá as suas revoltas e as suas questões, é outra história, né? Pregar esse evangelho a um marido que, apesar de você estar anos a fio envolvido na igreja, ele não consegue perceber a graça de Deus e o amor de Deus, é outro desafio muito grande. Então, não se trata de como você vem ao templo, mas se trata de como você sai desse templo. E agora nós não estamos mais vindo ao templo, né? E Jesus vai concluir dizendo que é enxergando quem você é por dentro que você se tornará uma pessoa melhor. Não é possível melhorar de fora para dentro. Você pode tentar o tanto que você quiser tentar. Não é possível. A religião, na verdade, invariavelmente, ela pode até nos piorar enquanto pessoas, porque ela vai segregar, ela vai trazer julgamento, ela vai trazer superioridade, ela vai trazer essa sensação de que eu sou preferido e você é preterido. E então, se nós não tomarmos cuidado, a religião ela piora e não melhora. E como você se torna uma pessoa melhor, não tem outro jeito, olhando para dentro de si. E qual é a melhor maneira de você olhar para dentro de si? Você enxergar quem você é de fato. Você ficar sozinho com você mesmo. Você ficar sozinho com as suas mazelas, com os seus problemas. E talvez seja essa a grande dificuldade da maioria de nós em casa, né? Nós temos que ficar sozinhos. Sozinhos comigo, sozinhos com meu marido, sozinhos com os meus filhos, com os meus netos, ou seja, com quem for, e sozinho muito tempo, o pior de nós vem à tona. Então, nesse sentido, sim, vale a pena você fazer da sua vida o seu tempo. Não falando apenas de forma de clichê, né? Mas é isso, quando você for um tempo, e permitir que as coisas se transformem dentro, fora você terá uma relação melhor. Tá bom? Deus abençoe a sua vida, é o que a gente tem para hoje. Apresentaremos mais possibilidades para você. Continue orando sobre essa situação, continue intercedendo sobre toda essa problemática no mundo, muitas pessoas ainda morrendo. E vir ou não à igreja não é a questão é ser ou não a igreja, tá bom? Deus abençoe e até breve.